Imagine a seguinte cena: uma família reunida ao redor da mesa. Café fresquinho, frutas cortadas, bolo de limão fofinho e um cuscuz com ovo quentinho. Risadas soltas, interesse genuíno pelo que o outro diz, olhares que realmente se encontram. Crianças conversando entre si, perguntando, inventando, compartilhando seus pequenos mundos. Pais presentes, atentos, vivendo ali, aquele momento. Agora volta para a realidade. Com que frequência você tem visto essa cena acontecer? Hoje, o que a gente mais vê são famílias que, mesmo quando estão juntas, não estão realmente presentes. Crianças almoçando com o celular na mão, mães tentando dar conta de tudo, enquanto as telas ocupam o espaço que antes era do olho no olho, da conversa, do acolhimento. Em um mundo hiperconectado e lotado de estímulos, os desafios da infância e da adolescência só aumentam. E entre esses desafios, um dos mais urgentes é o uso excessivo de tecnologias. As telas estão interferindo no desenvolvimento emocional, cognitivo e social das nossas crianças, no sono, na atenção, na criatividade, nas relações afetivas e até na forma como elas percebem o mundo. E aí a gente se pergunta, até onde podemos e devemos ir? Como estabelecer limites saudáveis? Onde está o equilíbrio entre permitir, orientar e proteger? Esse é um debate essencial para qualquer família que deseja preparar seus filhos para o mundo digital, sem que eles percam o mais importante: presença, vínculo e uma infância vivida de verdade. Eu não poderia encerrar a primeira temporada do Laços Fraternos sem trazer esse tema urgente, atual e profundamente necessário. Histórias que nos unem, aprendizados que nos fortalecem. Dividir para ficar mais leve. Eu sou Luciana, mãe de Léo e Gigi, e esse é o Laços Fraternos. E para essa conversa, eu recebo alguém que entende não apenas de ciência, mas de cuidado. Nossa convidada é Fernanda Dibu, neurologista infantil, especialista em sono e suas patologias pela França, presidente da Liga Baiana do Sono, vice-presidente regional Bahia da Academia Brasileira do Sono e mãe de 2 adolescentes, de 16 e 14 anos. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda. É muito bom ter você aqui para a gente falar. Agora me ajuda a entender o que as telas estão fazendo com as nossas crianças. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer e uma oportunidade de ajudar as famílias, de esclarecer o quanto tem sido prejudicial para o neurodesenvolvimento o uso descontrolado das telas. Tudo é uma questão de equilíbrio, né? Quando, como, quanto. Então, a gente hoje vai poder falar um pouquinho sobre isso. Não é proibir tudo, nem permitir tudo. Ponderar, né? É achar esse equilíbrio. Exatamente. Seguir, né, o que já vem sendo orientado pelas associações médicas a partir de estudos científicos, né, comprovando que realmente existe um prejuízo no desenvolvimento da linguagem, na ausência do controle inibitório, na dificuldade das interações sociais com esse uso abusivo, né, das telas na infância. Existe um tempo para essa exposição, né, que é considerado seguro por faixa etária? A Sociedade Brasileira de Pediatria hoje, né, recomenda 0 telas até os 2 anos. Então, bebezinho, né, a orientação é não expor a tela, 0 telas. Crianças de 2 a 6 anos, 1 hora ao dia. Crianças de 6 a 12 anos, seria 2 horas no máximo, e sempre com supervisão do adulto. E, a partir da adolescência, nós adultos, 2 a 3 horas. Também, né? E mesmo para a gente é difícil hoje, né, respeitar esse tempo. E importante também não só a quantidade, mas o horário dessa exposição. Então, a gente precisa respeitar também o ritmo natural da vida com claridade e escuridão. Sim. Nós estamos aqui agora num ambiente iluminado por luz artificial, mas o cérebro ele só reconhece claridade e escuridão.
a claridade deveria ser apenas do sol. Sim. Então, com a exposição a telas, isso confunde o cérebro de que ainda é dia. Então, existe ali, né, inibição da melatonina, sobretudo com o espectro da luz azul, que é o que a gente tem na tela, né? Quando a gente fala luz azul, não é que a luz é diretamente azul, a gente fala da onda da luz, né? Que teria aí essa luz azul, onde você tem a maior inibição da síntese de melatonina com esse espectro de onda, né? Da luz. Sim. E aí, com a inibição da melatonina, a criança não tem sono. Então, além da quantidade, existe o horário. A partir das 19 horas, se já é noite, se já é escuro, a gente respeita o natural e não deve ter exposição a telas para as crianças após esse horário. Com exceção ou sem exceção? Sem exceção. A adolescência é um pouquinho mais peculiar no sentido de que existe uma mudança fisiológica, onde os adolescentes eles vão ter essa síntese de melatonina um pouquinho mais tardia. É o que a gente chama de atraso de fase do sono. Então, o adolescente ele não vai ter sono às 8 horas, como é esperado para as crianças. Geralmente vai ser por volta das 10. Se isso é somado à luz, ele atrasa ainda mais essa fase de liberação da melatonina, meia-noite, 1 hora da manhã. Só que ele tem que acordar às 5, 6 para estar na escola 7. Então, os adolescentes eles começam a ter uma privação crônica, porque eles ficam com um tempo total de sono insuficiente, e isso vai impactar a sonolência diurna, prejuízo do aprendizado, né? Então, queda do rendimento escolar, irritabilidade, né? Então, para o adolescente, 8, 9, a partir das 9 já não deve ter mais exposição à tela, para garantir que às 22, de fato, a melatonina endógena, né, natural seja produzida. Sim, sim. E falando nas escolas, como é que você enxerga a decisão recente, né, das escolas de proibir o uso de tecnologia dentro? Foi até em casa interessante, porque eu participei de uma entrevista, né, dizendo que eu era a favor, Sim. e claro que as filhas adolescentes, né, não tão a favor assim. Mas foi uma decisão importante e, de fato, a gente já começa a ver algumas mudanças, né, no comportamento após essa decisão. Não apenas em relação a esse uso excessivo, impactando o sono, mas também impactando as relações sociais. Sim. Quantas vezes a gente chegava nos ambientes e via, né, ali as crianças, os adolescentes, cada um com seu telefone e deixando de conversar, Interagir, deixando de sim, trocar. trocar. Exatamente. Então, certamente foi uma decisão acertada no sentido de que vai melhorar não apenas o desempenho escolar, mas as relações sociais e o sono com esse controle agora aí, né, do celular nas escolas. Sim, essencial. Agora sim, e em casa? Como é que faz para diminuir o uso de telas com pais que são hiperconectados? Lá em casa mesmo eu tenho um papai super, hiper, mega conectado. E aí, doutora, a gente faz como? As crianças, elas são reflexo, né, do ambiente ambiente, que do que elas vê. vivem. Então, não adianta eu dizer não faça e eu estou fazendo, né? Então, a gente precisa também ser exemplo. E além de ser exemplo, eu acredito também que a gente precisa dialogar com a criança e explicar que o que é da criança não é do adulto. Eu sempre falo que tem algumas coisas, né, dentro da maternidade, da paternidade, que não são negociáveis. Então, eu não posso negociar o tempo de tela, eu não posso negociar a hora de dormir, porque isso implica em saúde. Então, também dizer assim, não, seu pai está trabalhando, né? O horário dele dormir é um pouquinho mais tarde do que o seu, porque você é criança, ele é adulto. Então, ele pode usar até as 21, mas você é até as 19, Sim. né? E aí, a gente vai também Impor esse envolvendo a limite. criança nesse engajamento, né, de que isso é para o bem-estar dela, que dormir faz parte da vida e que é o homem adormecido que permite o homem acordado viver, né? Então a gente vai ali conversando com as crianças, mas na adolescência, pela própria síndrome da adolescência normal, Sim, onde e aí? existe mais sintoma, né, ali de oposição, porque eles acham que eles já sabem e que não estão sendo prejudicados, que eles dão conta. Sim. Então, é uma luta diária. Hoje, por exemplo, eu fui buscar minha filha na escola e aí a gente estava falando sobre isso, né? Eu dizendo a ela, quando é que eu brigo com você? Ela dizendo que eu brigava por alguma razão. E aí eu falei assim, eu não brigo com você, eu reclamo
quando eu vejo que o horário, né, tá passando do horário de dormir. E um desafio também que eu vejo hoje para eles são as demandas da escola. Porque às vezes é a própria escola que tá dando tarefa online para responder, ou Sim. pesquisa, né, em sites que também vão impactar, né, esse sono. Então, às vezes, não é só o adolescente, né, é o que é colocado para ele Pra hoje na ele. sociedade moderna, Sim, para que ele dê conta, e isso vai invadindo a noite. sim. O que era para ser do dia começa a invadir, né, esse tempo da Então aí já noite. seria uma atenção das escolas mesmo, né? De Eu acho evitar que precisa também. dessa atenção de evitar que passem atividades Eu acho que é um compromisso da sociedade. da sociedade. A gente tem hoje uma falha, né, da sociedade, quando a gente fala de políticas públicas, e nessa questão do sono, na adolescência, a gente precisa ainda levar esse debate adiante. Existe um movimento hoje, né, inclusive da Academia Brasileira do Sono, para que na adolescência, no ensino médio, as aulas começassem um pouquinho mais tarde. Sim. Porque justamente pensando nesse atraso de fase do sono, o adolescente ele deveria dormir das 10 até as 7h30 da manhã, mais ou menos. Adolescente, ele ainda precisa de um tempo médio de sono de 9 horas, não é 8 como a gente adulto pensa. E uma coisa que é interessante é que eles suportam mais privação de sono do que o adulto. Então, Ah, é? parece que eles dão conta, eles aguentam, tipo, não tô sentindo, Sim, sim. mas as Em repercussões vão compensação, os aparecer. impactos. Alterações cognitivo-comportamentais, irritabilidade, prejuízo da atenção, né? Então, a gente vê, de fato, queda no rendimento escolar, além das questões orgânicas, né? Aumenta risco de hipertensão, de diabetes. Para as crianças menores, hormônio do crescimento. E para o adolescente também, que ainda é um cérebro em desenvolvimento. Sim, mas isso é muito importante. Inclusive, é algo que eu sempre me questionava e falava, meu Deus, o pediatra disse que ele precisa dormir. Ele dorme 8 da noite, mas 5 e 6 horas eu preciso acordar pra dar banho, arrumar, botar café. E são 2, né? Então, assim, pra gente administrar. Sim. E aí, esse ano foi muito difícil conseguir chegar no horário e eu me refletindo sobre isso. Gente, como é que o pediatra pede pra que ele durma tantas horas? E aí a gente tem aquela questão, ainda chega da escola do futebol e aí tem outras atividades pra fazer no dia. E aí ele cansado à noite, como é que eu ainda vou pedir pra fazer atividade à Sim. noite, sendo que tem que acordar no outro dia cedo? Então essa foi uma boa notícia que você me deu agora. Tem uma frase, né, de Mário Quintana que diz que o despertador é o acidente de tráfego do sono. Então, toda vez que a criança é despertada, ela é acordada, acontece um acidente. Eu sempre falo nas aulas, né, que quando a gente dorme, você pode pensar que a gente embarca num trem de sono. Então, você embarca no trem, cada vagão é um tipo de sono. Adormecimento N1, aí você tem a fase N2, N3, o sono REM, que é o sono dos sonhos. Esse trem acaba, você tem que descer e pegar um outro trem. Sim. E esses trens correspondem a ciclos de sono. Então, ao longo da noite, eu tenho alguns trens. Então, eu tô lá viajando no meu trem, fazendo os meus vagões, e aí alguém vai lá e me tira do trem. Eu tô no N2, eu terminei meu sono REM, eu tive a quantidade de REM, que é o sono, né, da memória, do aprendizado suficiente, ou me tiraram antes, que é o que acontece na adolescência. Sim. Eles são acordados, a gente tem mais sono REM no final, né, então eles ficam ali com menos sono REM do que precisam. Então, toda vez que a criança é acordada, não apenas a criança, nós adultos também, com o despertador ou alarme, né, do celular hoje, acontece um acidente. Vamos sendo aí machucados diariamente com esse despertar não natural. O ideal é que a gente pudesse dormir quando tivesse sinais de sonolência, respeitando as condições ambientais, né, normais, adequadas, e acordássemos sozinhos. Porque quando você desperta, você concluiu a sua viagem. Sim. Você percorreu os seus trens. E isso é interessante porque as pessoas falam, eu tenho que dormir 8 horas. Às vezes eu preciso de 7 horas e 15 minutos. Você precisa de 8 horas e 5 minutos. Né? Cada um de nós tem uma necessidade diferente. Algumas pessoas precisam dormir um pouquinho menos, outras precisam dormir um pouquinho mais. Umas são mais vespertinas, funcionam melhor de noite, outras são mais matutinas. E a sociedade acaba que engessa todo mundo. Em uma regra
E todas as crianças, né? Isso. Tudo. E aí a gente às vezes não consegue. Quem é matutino fica melhor, né? Aquele que funciona bem, Se acorda adapta cedo, melhor. fica melhor. Quem é vespertino na sociedade sofre um pouquinho mais. Olha que interessante. Não, fiquei feliz agora com essa notícia de que pelo menos já estão estudando, né, para que mude esse horário, porque realmente é algo Aí a gente entra no embate social. social. Porque as famílias precisam deixar a criança na escola e trabalhar. Isso. Mesmo na adolescência, a gente continua levando muitas vezes para a escola, Sim. né? Então, leva na escola 8, mas o trabalho é 7. Como é que a gente faz? Então, quando começa qualquer burburinho, é uma mudança, é um compromisso, na verdade, da sociedade com os adolescentes. A gente tem poucos médicos especialistas em adolescência, que é o ebiatra, que é o médico da adolescência, é um pediatra especialista em adolescência, nós temos poucos, justamente para compreender essa fase, né, do desenvolvimento que é única, é individual, né, nem é adulto, nem é criança. E eu tenho 2 adolescentes em casa, eu posso Então aí testemunhar que muda tudo. impressionante, né? Muda tudo. E ainda tem uma divisão que eles fazem na ebiatria da adolescência precoce e tardia. Então, você tem ali os primeiros anos, 12, 15, e depois 15, 18, 19, né? Então, essa fase inicial, às vezes, assim, começa a tesar ali a corda, né? Você fala uma coisa e aí não obedece, né? Então, começa a ter essa como é que eu posso dizer? O caráter mesmo, né, formado e as escolhas e as decisões passam a ser mais deles. Sim. Eu assisti uma palestra, eu ainda era pediatra, há muitos anos atrás, de um médico chamado Antônio Neri, professor da UFBA, né, e ele dizia assim, que quando a gente tem um filho, a gente tem uma projeção e sonhos nossos que a gente coloca nessa criança. Sim. Eu gosto de rosa, eu acho que ela vai gostar de rosa, o cabelo vai ser assim. Eu queria fazer balé, vou botar minha filha pra fazer balé porque eu não fiz, ou porque eu fazia. Exatamente. E aí a gente vai nessa coisa que é nossa. Isso. E a gente, quando a criança não corresponde àquilo, a gente acha que tá errado. Mas ela tem a individualidade dela, as vontades dela. E a gente começa a aprender também a respeitar esse indivíduo, né, com suas vontades. E isso eu aprendi muito com minha filha mais nova, que tá, né, no espectro do autismo, quando eu dizia assim, mas essa saia não combina com esse tênis. E ela falava assim pra mim, quem disse? Realmente, quem disse? Quem disse? Ir pra uma festa de 15 anos de sandália havaianas. Por que não pode? Eu estou confortável. Sim. Né? E aí você começa a perceber, né, realmente, assim, o quanto isso é importante, de respeitar e entender que o que faz bem para você não necessariamente faz bem para o outro, né? Então, às vezes a mãe fala assim, porque ele faz assim, eu gostaria que fosse assim, mas não é você, é ele, né? Então, essa palestra foi logo quando eu voltei eu estava terminando a residência, eu voltei da França, fiz residência de pediatria no Hospital das Clínicas, e aí foi num congresso de pediatria, e foi uma palestra que me tocou muito, essa questão da gente respeitar, né, o nosso filho, a nossa filha, e entender que não é um objeto nosso, não nos pertence, né, a gente concebe, a gente coloca aqui, né, no mundo, e eles têm vida própria, eu acho fantástico isso. Sim, eu acho que a gente tem que entender isso mesmo e respeitar, né? Porque a gente cobra demais deles, às vezes, algo que não tem necessidade, não tem Exatamente. porquê. A gente vai dando as bordas, né? Então, assim, claro, né? as bordas. Tempo de tela é borda, não é negociável, né? Alimentação, isso aqui é saudável, isso não é saudável. Aí você vai realmente ali cuidando, orientando, conversando. Mas tem traços que vão ser, né, do indivíduo e a gente tem que ajudar, né? E deixá-los felizes aí no mundo, contribuindo para uma sociedade melhor. É muito melhor isso. Agora, sim, e quais são os primeiros sinais que a gente pode observar nas crianças de que o excesso está fazendo mal para a criança? Aquela criança que quando você tira a tela, ela fica extremamente irritada. Tem uma crise de desregulação emocional, assim, extremamente intensa, grita, se joga no chão. Ela não consegue ficar sem a tela. É um sinal de alarme. Ela deixa de brincar
de interagir com outras crianças, porque ela prefere a tela. Sim. Isso também é um sinal, né? Que deve chamar atenção. Se está tendo atraso no neurodesenvolvimento, então atraso na linguagem, dificuldade de interação, a gente sabe que a tela ela também vai ter, né, essa repercussão negativa nesses comportamentos. Então, mais comportamento repetitivo, mais excitabilidade, perda de controle inibitório. Controle inibitório é quando a gente pensa em fazer alguma coisa e você tem um freio. Você não faz tudo que dá na sua cabeça. Que a gente vê isso no TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, nem toda criança impulsiva tem TDAH. Essa impulsividade, esse prejuízo do controle inibitório pode estar associado a uma outra coisa, inclusive ao excesso de telas. Sim. Então, a gente vê crianças irritadas. A gente não fala muito de agressividade, a gente fala de heterolesividade, né? Ela machuca o outro, ou autolesividade, ela se machuca. Então, ela tá tão furiosa com aquilo que ela bate a cabeça na parede, ela arranca o cabelo, né? Isso muito associado a esse baixo limiar de frustração e esse prejuízo de controle inibitório. Isso pode ser causado por tela? Pode, né? Então, o excesso de tela, ele realmente, cada vez mais, a gente vai vendo aí confirmação, né? E por isso, a sociedade tem realmente, a Sociedade Brasileira de Pediatria, colocado ênfase nesse controle, sobretudo nos primeiros 6 anos de vida, que são os anos mais importantes para a neuroplasticidade. Os 6 primeiros Os anos. 6 primeiros anos são anos, assim, de ouro. A gente fala que a gente tem uma grande janela de oportunidade de aprendizagem até os 3 anos, e isso continua, né? 3 a 6, a gente aprende a vida inteira, Sim. né? Eu, por exemplo, aprendi a falar francês, eu tinha 25 anos, fui morar na França, hoje eu falo francês, me comunico, mas com sotaque. Sim. Se eu tivesse aprendido com 2, 3 anos, eu falaria provavelmente como uma francesa. Mas a gente continua aprendendo, só que eu aprendo mais e melhor nos primeiros anos. Sim. Isso é bem importante. E assim, quais são os impactos que podem surgir tanto na saúde física quanto na saúde mental, em médio a longo prazo? Em relação ao uso da tela, a gente já sabe quando existe privação crônica de sono. Eu tenho um tempo de sono, um tempo total de sono que ele vai ser recomendado por faixa etária. Então, o bebezinho dorme ali de 14 a 17 horas, isso vai diminuindo. Cada faixa etária tem sua quantidade de sono. Se eu estou usando tela demais, isso está impactando no meu sono e eu durmo menos do que eu preciso, eu posso ter alterações cardiovasculares, aumento o risco de pressão alta, eu posso ter alterações metabólicas, eu altero o hormônio da saciedade. Então, como tem um desequilíbrio da grelina e da leptina, eu posso ter obesidade, resistência à insulina, diabetes. Eu posso ter alteração do crescimento com alteração do GH, que é o hormônio do crescimento. Sim. Por isso que não é só a quantidade de horas de sono, é também o momento. Porque existe um momento já, né, pré-determinado ali, organizado pelo nosso corpo para a liberação desse hormônio. Então, se você não está dormindo naquele horário, você vai perder esse pico, né, do GH, que é o hormônio do crescimento. As alterações cognitivo-comportamentais que a gente, né, falou algumas vezes em relação à aprendizagem, à irritabilidade, à hiperatividade, a atenção. As crianças estão desatentas e elas agora são entediadas. Sim. Né? Entediada, não consegue, porque tem que estar o tempo todo, né, ocupado e não consegue esperar ali um segundo. Sim. Então, prejuízo da atenção, né, baixo limiar de frustração. E a gente vai levar isso realmente para a vida adulta. Sim. Né? A gente vai aí agregando, né, esse prejuízo, tanto físico quanto emocional, ao longo do tempo. E o que a gente vê também na prática é que quando você muda o comportamento, aquele sintoma, né, ele melhora ou deixa de existir. Sim. Então, às vezes, você tem uma criança que estava muito irritada, começa a dormir melhor, começa a usar menos tela, some. Aquela que estava com suspeita de TDAH, aquela que você achou que podia ser um autismo, aquela que você achou que podia ser, né, um déficit de atenção, melhora a interação, melhora a linguagem, melhora a comunicação com estímulos, né? Não é que a tela cause autismo, né? A gente não tem esse link, mas a gente sabe que a tela, ela vai piorar a comunicação, ela vai piorar os comportamentos repetitivos. Ela vai agravar, né? Exatamente. Então, a gente precisa realmente ter hoje esse cuidado, porque a gente está conectado o tempo inteiro. Eu trabalho
na unidade de saúde do SUS, por exemplo, onde existe lá na recepção uma orientação de que quando a criança chega, nem a família, nem a criança usa telas. Porque se ela estiver na tela, ela não quer entrar na sala da terapeuta. Sim, se Então, elas dispersar estão ali. ali tão apegadas, né, tão ligadas, e a gente entende que às vezes a mãe, né, precisa fazer alguma coisa e ela entrega. É muito comum no consultório, né, assim, no atendimento. Toma aqui pra você ficar quieto. Toma aqui pra eu falar com a doutora, né? E aí entrega o celular, porque a criança pega o celular e ela não incomoda mais, Sim. né? Então, de conscientizar as famílias, explicar que se for tudo é quanto, como e quando, né? Isso. Então, ali um pouco, tudo bem. Tá respeitando o tempo? É 1 hora, a idade dele é 1 hora por dia. E nessa 1 hora tá vendo o quê? Que é outra coisa que a gente tem que ter muita preocupação, né? As conversas de WhatsApp dos Sim, isso que eu nossos ia questionar agora, a questão de filhos. segurança e privacidade. Tem uma publicidade que saiu recentemente, que tem uma menininha andando com os pais, e aí as pessoas começam a falar com ela como se conhecessem Sim, ela, eu vi. né? Perfeito. Sim. E isso realmente... Você conhece ele de algum lugar? Exatamente. Olha, Porque a vida da criança está toda exposta para todo mundo. E lembrando que essa criança é aquele indivíduo que eu falei que tem a vida dela, né? E que deve ser preservada e respeitada. sim. Então, hoje a gente tem que tomar realmente esse cuidado, né? Do que a gente expõe dos nossos filhos. Porque eles estão ali, eles ainda não têm, né? A capacidade de dizer assim, não, isso aqui eu quero, isso eu não quero. Isso você pode falar, isso você não pode falar. Como hoje as minhas me falam, né? Pode falar disso? Pode. Pode falar disso? Não, não pode, né? Porque elas têm a vida delas, a Sim. intimidade delas. Então, essa propaganda, ela é bem interessante nessa campanha publicitária, porque esse alerta, né, do que a gente está mostrando. E o que nossos filhos estão vendo? Respeita a faixa etária que está ali sinalizada, Sim. né? O histórico lá dos acessos da internet. A gente tem que tomar cuidado também com o que a gente chama de transtorno de jogo, que já foi, né, descrito agora como um novo transtorno em 2022, né, já tá no CID-11, que é aquela criança dependente de jogo, adulto também, né, mas aqui a gente falando da pediatria, eu tenho, por exemplo, um paciente que pegou o cartão da mãe, fotografou e fez compras. Nossa. Né? Por causa do jogo, Sim, que é o jogo, sim. né? Então, e aí era jogo, não podia devolver e a mãe sem saber como é que ia pagar aquela fatura. Gente. Então, a gente Situação. precisa também conversar, dialogar, orientar isso que pode, isso que não pode, né? Não é só entregar e faça o que você quer. A gente tem que ver o que está sendo, né, ofertado, acessado de conteúdo também o tempo inteiro. E como é que a vigilância gente faz, constância. doutora, para lidar com a questão da privacidade, né? Eu lembro que eu ouvi, acho que Jaime falando com relação a... É da Educa, não sei se Jaime Sim, Ribeiro. sim. Falando com relação a isso, a privacidade. Criança não tem que ter privacidade e adolescente na internet também não tem que ter privacidade. E aí, como é que faz? Eu, quando falei da questão da ebiatria, é extremamente interessante, porque na ebiatria ele entende que esse adolescente ele tem direito a uma privacidade, a um sigilo médico. Então, esse sigilo só é quebrado se esse adolescente tem algum comportamento de risco. Sim. Então, a consulta é feita com o adolescente e o médico, e em outro momento o adolescente, os pais e o médico. Mas o adolescente ele tem esse momento de diálogo com o médico sozinho. Isso é extremamente importante porque tem assuntos ali que ele vai ter, às vezes, dificuldade de conversar com os pais sobre sexualidade, sobre curiosidade com bebida alcoólica, né? Segurança, se usa cinto, se não usa. Então, ele tem esse momento de conversa. Como eu falei, infelizmente são poucos ainda, né? No SUS a gente tem um atendimento lá no Hospital das Clínicas, mas são poucos ebiatras, né? Mesmo em Salvador, são poucos. Sim. Então, para a gente tentar encontrar esse equilíbrio. Eu acho que menor de idade, né? Adolescente não é adulto. A gente realmente precisa encontrar esse equilíbrio entre a privacidade, mas tem que ter supervisão, vigilância e diálogo. Eu acho que diálogo é extremamente importante para que ele tenha confiança em você, para conversar e questionar e tirar dúvidas, e que a escola também possa ser parceira nesse Sim, papel, sim. né, de Sim. orientador e de supervisor,
de notar ali, né, comportamentos de risco, né? A gente muito atento com a questão de bullying. Eu acho que E isso é nesse caso, qual importante. deve ser o papel dos pais, mães, cuidadores nesse acompanhamento? E eu, como mãe de 2 adolescentes, eu tô sempre acompanhando, né, os interesses. Então, qual é o tipo de música que gosta, qual é a o canal da televisão, né, que assiste, qual é a série que assiste. Então eu acho Jogo que que tá jogando, que é tem jogo co violência, que tem. exatamente. A gente precisa horário, né, então às vezes assim 9 horas, "Ah, eu tô no jogo online, se eu sair agora eu vou perder". Sinto Sinto muito, muito. mas vai perder porque o horário já não é. Então, tem que estar perto, tem que estar sempre perto, porque às vezes é uma mensagem do WhatsApp, né, que eles recebem. Começa a ter um movimento agora de tirar a rede social para menor de 16 anos, né, Sim, alguns sim, países já entendi. começaram aí a retirar, e acho que logo, logo a gente também vai ter essa interdição de menores de 16 anos terem redes sociais. Nas meninas tem muito essa coisa da imagem, né, preocupação às vezes com emagrecimento, Estética, beleza, aparência, e os meninos também mais violência, né, jogo, pornografia. também, também. Então a gente não tem, os pais têm que estar junto, não É eles são importante que adolescentes, mas eles ainda não são não adultos. são, Não então têm ainda a precisam ainda. responsabilidade plena para poder definir. A gente fala que a parte frontal, né, o pré-frontal do cérebro, que é a parte que dá a gente discernimento, só vai ficar pronta lá, né, depois dos 20, 24 anos. Tem até um estudo agora que saiu recente falando que que a adolescência iria até 30 anos, né, 32 Nossa, anos. Então, vamos prestar atenção, vamos ouvir. Você conversa, não precisa você pegar isso que eu escondido ia falar. e olhar Com com. relação ao Não, celular, não, não é pegar pegar, escondido. olhar. Não, filha, você tá falando com sua amiga? Deixa eu ver aqui. Ô, filha, que bobagem, eu quero só passar. Aí passa o olho ali rapidinho na conversa, né? Enquanto assim, orientação em relação ao sono, por exemplo, não é recomendado que se tenha televisão no quarto. Então, as Sim, minhas filhas não têm televisão no quarto. Tem o horário que a gente retira as telas do quarto, né, então você tira o tablet, né, baixa o notebook, porque naquele horário ali não é mais para ter conteúdo. Porque não pode, às vezes, o adolescente tá ali de madrugada, o pai tá dormindo e tá acessando conteúdos, né, impróprios. sim. Então eu acredito realmente muito nesse poder da educação, da informação, do diálogo, da parceria, dizer assim: "Não, eu tô com você, né, tem dúvida, converse comigo, fale comigo, não, isso aqui". Outro dia minha filha ia assistir um filme, e E aí quando aí? eu vi o indicativo, acho que era 16 anos, e ela tem 14. E aí ela falou assim: "Ah, mas eu tenho 14". Eu falei: "14 não é 16. Se está dizendo que é 16". "Ah, mas eu já vi o livro e o livro não tinha isso de idade". Eu falei: "Mas o filme tem. Então, se tá dizendo que é 16, é 16". Então, às vezes você pega no flagra, porque você não tá grudado o tempo todo. Aconteceu de chegar e a começar a assistir, né? Sim. Então, você também não tá ali o tempo todo grudado, vigiando. Por isso que essa relação de confiança é importante, porque você É, não vai estar o tempo todo do lado. no caso, lá em casa, Léo tem 9 anos e Giovana tem 5. E às vezes eu falo: "Vocês vão escolher um filme para assistirem juntos". Mas aí começa, o que Léo quer não pode, é a partir de 10 anos. "Ah, mas eu posso não, tem que ser livre, tem que ser a idade que sua irmã possa". "Ah, mas", às vezes tem, violência ou alguma coisa Sim, assustadora que ela começa assistindo e ela já corre para mim, ó: "Tá vendo? Não é apropriado para você". Então é importante que a gente fique, né, eu acho que a gente atento, tem que porque estar. Tem que ver o que está sendo, tem que ver junto, né? Não é só junto. ligar e deixar a criança lá assistindo. Tem que estar perto, tem que estar junto. Criança precisa de supervisão, de vigilância, de cuidado, de acolhimento, de afeto, né? Então a gente precisa, enquanto mãe, né? E eu tento falar sobre isso também, né, com as mães dos pacientes, Sim, porque precisa de todo mundo junto nessa junto. rede de cuidado. Precisa, porque sozinho nada não, sozinho é muito difícil. Já é um assunto difícil de lidar, quando você tá sozinho então, nossa. Agora assim, vamos de estratégias práticas para reduzir as telas, né. O que é que você, indica, quais são as dicas que você dá para reduzir as telas em casa sem aquela guerra? Sim.
As meninas menores, quando eu saía, eu sempre levava, né, cadernos de desenho, lápis de cor, e isso tá até voltando agora, Tá, né, está. de Assim, de tô fazendo ter você muito vê as isso. crianças já ali pintando com os Sim, caderninhos, com porque se certeza. você tira a tela, você tem que ofertar outra coisa para ocupar Pra dar aquele tempo, atenção. né, então estimular a leitura, estimular o desenho, jogos, né, de quebra-cabeça, de montar, a família precisa chamar a criança, né, como você falou no início, em relação a essa partilha, é o compartilhar. Então Compartilhar. vamos fazer um jogo juntos, Isso. vamos sentar aqui no tapete, né, e aí vamos conversar como foi seu dia, qual foi a coisa mais legal que aconteceu. Então a gente precisa realmente trocar, não é só entregou o celular e aí pronto, né, acabou. Senão cada um fica, eu fico no Fica meu, cada um você no fica no seu, seu. você fica no seu, e adolescente tem muito isso, né? Sim. Cada um entra no No seu seu canto mundinho, no seu. e fica, né? Então tem que ofertar alternativas, atividade física, né? Então, naquela hora, se for possível, vamos fazer um esporte juntas, né? Então, com a minha filha, por exemplo, eu faço uma aula de pilates semanal, ela vai comigo, fazemos aula de pilates juntas. Então, sempre ter ali, né, uma oferta de uma atividade para substituir realmente esse tempo que estava ali de repente vazio e que seria utilizado para tela, você ocupa, né, com Fazendo outra coisa. uma outra atividade. Perfeito. Ô, doutora, que alegria ter você aqui. Está sendo muito bom poder trazer esse assunto, né? Infelizmente, vamos ter que encerrar. Fica à Rapidinho, né? vontade, rapidíssimo, né? Fica à vontade para deixar sua mensagem final. O que é que você diria para as famílias? Eu acho que em relação ao uso de telas, é realmente, né, como, quando e quanto. Não é que vai proibir completamente, hoje é impossível a gente tirar as crianças, né, do mundo digital. As crianças já nascem, né, digitalizadas em Sim, 3D. Elas são digitalizadas antes de nascer, né, ainda no impressionante. intraútero. Então Sim, nós estamos realmente conectados o tempo inteiro, né? O digital faz parte hoje da nossa vida diária, não tem como a gente tirar as crianças disso. Mas entender que bebezinho, né, antes dos 2 anos, não deve estar exposto à tela. Crianças maiores, respeitar a indicação da SBP, conversar com o pediatra, tirar dúvidas. E se existem sinais de atraso do desenvolvimento ou alterações cognitivo-comportamentais, buscar avaliação com o neuropediatra ou psiquiatra da infância, o mais precoce possível, agir cedo, porque isso vai ajudar a gente aí com a neuroplasticidade. maravilha. É isso. Obrigada Prazer, mais uma muito vez. O prazer muito grande obrigada, ter muito você aqui. obrigada. Encerrar o programa, a primeira temporada desse Ai, jeito. Que muito maravilha. legal. Obrigada. Muito obrigada a você pelo convite. Chegamos ao fim da primeira temporada do Laços Fraternos. E eu me sinto realizada. Grata por cada convidado que sentou nessa mesa, por cada história que atravessou esse microfone e por cada pessoa que ouviu, compartilhou, se emocionou e refletiu aqui junto com a gente. Foram conversas que acolheram, provocaram, ensinaram e principalmente mostraram que ninguém precisa criar filhos sozinho. Obrigada por caminharem comigo até aqui. A cada mensagem de incentivo, a cada palavra de carinho, vocês me davam mais motivação para continuar. Enquanto a segunda temporada, que também será preparada com muito carinho, não chega, continua acompanhando a gente pelo Instagram, onde tem muito conteúdo necessário, feito com todo o amor para você. Eu espero você por lá, tá bom? Que a gente siga construindo laços todos os dias. Um beijo e aquele abraço. Até breve!